Olá a todos, já estamos juntos novamente em mais um programa A Voz da Profecia. Eu sou Leila Leal, estou juntamente aqui com o Evandro Leal até às 18 horas, aliás, ficaremos juntos nesse programa em que traz bênçãos para a sua vida. Por isso eu desejo a você a paz, a graça, o poder de Deus, as bênçãos divinas na sua vida. Sejam todos bem-vindos em mais um programa, em mais um estudo da Palavra de Deus, e hoje nós vamos continuar na segunda carta de Pedro, no segundo capítulo, e que você já esteja aí com sua Bíblia aberta, o seu coração aberto, a sua mente, os seus ouvidos e os seus olhos bem atentos para o que nós vamos estudar hoje. Segunda Pedro, capítulo 2. Convido você a fazer parte desse programa através das ondas sonoras da emissora dessa rádio, através da internet. Você que nos escuta pelo canal no YouTube, sejam todos bem-vindos. Fale conosco, peça sua música, faça seu pedido de oração, o seu estudo bíblico. Nós estamos aqui para lhe ouvir também. Fique à vontade para participar. Olá, Evandro. Uma boa tarde para você também. Como tem passado? Como foi sua semana? Olá, Leila. Olá a todos que estão nos ouvindo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Muita alegria, muita paz, porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos guiado até aqui. Isso é motivo de alegria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é de qualquer denominação, seja católica, batista, assembleia, católica, não importa. Somos todos filhos de Cristo, estamos aqui para estudar e conhecer mais da palavra de Cristo. Então chegue mais perto do rádio, procure um lugar mais confortável, porque agora vamos estudar 2 Pedro capítulo 2, em que falaremos sobre falsos mestres e a sua destruição. Como assim? No tempo de Pedro, muito tempo, Pedro já estava alertando sobre falsos mestres. Tempo hoje que podemos ver que tem muitos, mas que irá nos ensinar muito. Exatamente, então o capítulo de hoje vai abordar esse assunto que muitas vezes é polêmico, mas é necessário, que Deus nos alerta para os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos líderes, e que tudo vai se resolver no final. Nós vamos então entender o que Pedro quer nos dizer e nos alertar em relação a essas falsidades ideológicas e religiosas pelo mundo aí afora. Antes, nós vamos ouvir aquela mensagem especial com a música. Hoje nós vamos ouvir o hino 168, A Última Hora, porque já que vamos estudar que os falsos cristos, esses falsos profetas fazem parte do juízo de Deus, da volta de Jesus, então nós vamos ouvir esse hino. E logo em seguida, aquela introdução do Reavivados por Sua Palavra para nos dar aquele esboço pelo qual nós vamos estudar o capítulo 2 de 2 Pedro. Fica por aí, que a gente volta já. Ao teu lado chegar.
FM. Tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. No segundo capítulo da segunda carta de Pedro, ele alerta os cristãos contra falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja. Nos versos iniciais lemos: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. Interessante que já nos tempos dos apóstolos existiam pessoas que pensavam diferente do que o cristianismo ensinava. Porém, ao invés de se afastar, eles decidiam se infiltrar. O verso seguinte revela que naquele tempo eles tinham sucesso em conseguir seguidores. Veja: e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Pedro afirma que seguir estas pessoas é abandonar o caminho da verdade. Eu sei que hoje em dia a palavra verdade não é aceita em muitos meios intelectuais. Muitos afirmam que a verdade não existe, tudo é relativo. Porém, a Bíblia ensina claramente que existem ensinos verdadeiros e ensinos falsos. O mais interessante no caso da carta de Pedro é a motivação por detrás desses falsos líderes religiosos. No verso seguinte lemos: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Sabe, quando leio a Bíblia, percebo que alguns problemas atuais são mais antigos do que imaginamos. Já no início do cristianismo, existiam pessoas que falavam mentiras apenas para lucrar sobre a fé dos religiosos. Pena que ainda hoje, muitos seguem cegamente seus líderes sem comparar com a palavra de Deus, se o que eles falam realmente é verdade. Muito bem, já estamos de volta. O hino que nós ouvimos disse que hoje você tem a escolha. Vida ou morte, qual que você vai aceitar? Então faça essa escolha hoje, agora, enquanto há tempo, porque quando Jesus voltará como juiz para trazer a recompensa para aqueles que foram fiéis. Nesse momento eu quero convidar você a baixar sua cabeça onde você está nesse momento e vamos fazer uma prece ao nosso Deus, pedindo a Ele a bênção especial no programa de hoje. Vamos juntos orar. Pai eterno, Pai nosso que estás no céu, grandioso Deus, primeiramente agradecemos pela semana que se passou, pela vida, pelo alimento, pela família, pelo trabalho, pelos estudos. Que nós reconheçamos sempre que o Senhor é o provedor e o mantenedor de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Fique conosco no programa de hoje, nos ajudando, nos dando iluminação, nos dando o Teu Santo Espírito para compreendermos, para assim praticarmos aquilo que será ensinado. Cada ouvinte que nesse momento tirou esse tempinho, Senhor, seja abraçado por Ti, seja convertido pelo Teu poder, e o Teu Santo Espírito vá ao encontro daqueles que estão nos ouvindo, entendendo que a mensagem do Evangelho, as boas novas, é pregada em todo o mundo e que essa mensagem faça uma diferença na vida das pessoas. Continue conosco, perdoando os nossos pecados, nos ajudando, nos auxiliando a manter firmes e fortes nos Teus caminhos. Essa é a nossa oração. Te convidamos para estar conosco aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que é falar com Deus e um privilégio, claro. Deus falando conosco através da palavra e nós falando com Ele através da oração. E falando em palavra, chegou o momento de nós iniciarmos nossa leitura no capítulo 2 da carta de 2 Pedro. Na semana passada nós iniciamos essa carta. Pedro, na sua segunda epístola, fez a sua saudação, que ele é um servo de Deus, servo de Jesus, inclusive uma testemunha ocular daquilo que aconteceu com Jesus, os seus milagres. Ele aconselhou aos ouvintes, aos irmãos e a nós a praticar progressivamente das graças cristãs e aproveitar os seus resultados. Então vale a pena servir a Jesus, servir a Deus, seguir o seu caminho de maneira diligente, zelosa
e que com certeza vão colher bons frutos. Ele falou também que ele dá motivos pelo qual escreveu essa carta, que inclusive lembrou as próprias palavras do próprio Jesus, que ele não estaria com os irmãos por muito tempo. Então ele tinha que escrever porque era urgente, ele sabia que a sua hora de morte estava chegando, mas ele tinha que deixar o seu legado. Vimos também que ele aconselhou que a superioridade da palavra de Deus, ela brilha, a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para nos tornar mais sábios, nos libertar do pecado e nos conduzir até Jesus. Então, devemos estudar esse livro sagrado todos os dias. Inclusive agora no capítulo 2 de 2 Pedro, onde ele alerta, esse capítulo inteiro, gente, ele vai nos alertar, nos orientar de como nós devemos perceber, ver e nos proteger dos falsos mestres, do seu caráter e, claro, que virá as obras e o seu justo castigo. Então vamos entender todo esse capítulo. Convido você a ler agora do versículo 1 até o versículo 3 para a gente dar início. Leia junto comigo, diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventam. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Em outras versões, diz que não dorme. Só nesses primeiros versos dá para a gente entender que Pedro está nos abrindo os olhos das falsas doutrinas e os falsos mestres que andam por aí, não é, Evandro? Com certeza. Então, lembrando, na primeira carta, Pedro fortalece os cristãos da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, que eram perseguidos constantemente. Já na segunda carta, ele alerta sobre falsos profetas. Na primeira, ele estava tentando combater a corrupção interna e as heresias. Já a externa, a segunda carta focando nas provações externas, que são justamente os falsos mestres. Se naquele tempo de Pedro já existia, no tempo de Jesus já existiam falsos mestres, quem dirá hoje? E muito mais quem dirá futuramente. Podemos ter um exemplo de falsos mestres bíblicos que está escrito na Bíblia, como por exemplo Balaão. Ele que foi chamado por Deus para falar as boas novas, para pregar, mas o que foi que ele fez? O rei Balaque vai lá e contrata Balaão para amaldiçoar Israel. E o que ele faz? Balaão faz isso. Então é um exemplo que está escrito na Bíblia e uma jumenta foi usada para converter Balaão. Quem demais dirá hoje em que há falsos profetas praticamente em cada cidade, e Deus me livre, mas infelizmente em cada igreja. Eu espero que não seja na sua ou na minha. Mas veja que surgirão. Se esses surgirão é porque tem, mas vai surgir mais. E ainda no meio do povo, no meio da igreja. Como também aconteceu com muitos falsos mestres no passado. Eles vão lá e ficam colocando heresia, mentira, qualquer coisa para tirar o povo de Deus no caminho de Deus. Então veja no verso 2 que eles surgirão, e olha só o motivo: por causa deles é difamado o caminho da verdade. Então veja, podemos usar o seguinte exemplo. Existe muitas pessoas que são LGBT e sabemos que devemos respeitar. Mas infelizmente, por conta de muitos cristãos, muitos falsos mestres, ficam acusando e condenando diretamente eles para o inferno. E essa não é a doutrina, o exemplo que Jesus veio mostrar.
E por causa disso, muitas pessoas LGBT ficam difamando o nome da igreja ou de muitas igrejas ou o nome de Jesus Cristo. Por exemplo, existem relatos, notícias de pastores fazendo pedofilia e abuso e tudo mais. E tudo isso difama o nome de Jesus Cristo. Então você percebe que falsos mestres, ele deturpa não só o nome de uma denominação, mas o nome de Cristo para muitas pessoas. E isso faz com que as pessoas não aceitem Cristo por conta de ação de outras. Olha como isso é grave. Teve uma vez que aquele grande pregador que lá dos Estados Unidos, ele falou, até nesse momento eu não me lembro do nome dele, ele disse que muitas vezes que ele queria ser convertido, mas que não era por causa dos próprios cristãos. Era aquele líder negro. Martin Luther King? Exatamente, foi ele quem disse que muitas vezes era difícil ser convertido para o cristianismo por causa dos próprios cristãos. Então a gente tem que ter um equilíbrio, um bom senso e um respeito para com todas as pessoas. Porém, deixando bem claro que Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. Que aquilo que não está de acordo com sua vontade, ele é claro que não vai estar de acordo. E ele é o soberano Deus e nós temos que entender isso. Mas todas as pessoas são bem-vindas na casa de Deus. Mas suas ações não são. Então a gente tem que equilibrar isso aí. E que muitas pessoas podem até defender essa questão de que porque o amor, ele deve aceitar tudo. Não é bem por aí. O amor, sim, perdoa. O amor, ele é o próprio Deus, mas também não se aceita tudo, não é, gente? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio de que por causa de muitas pessoas que difamam, distorcem a palavra de Deus, outras pessoas acabam também nem querendo aceitar a própria palavra de Deus. Então que tenhamos cuidado, saibamos olhar, saibamos ver, porque por mais que as pessoas errem, como a gente vê, você mencionou aí líderes religiosos que são pedófilos e hoje a mídia realmente escancara isso aí, mas a gente tem que ter cuidado, bom senso, respeito, oração e outra coisa muito importante, que por mais que isso esteja acontecendo, e a própria palavra, como ele disse aqui, surgirão, aparecerão, ou então virão, todos esses verbos estão no futuro, então realmente isso vai acontecer. Mas que ele vai deixar bem claro para você que isso não é a vontade de Deus, isso não é o plano de Deus. Isso acontece e acontecerá devido ao pecado que está aumentando e as pessoas não estão dando ouvido à palavra de Deus. Então que deixe isso bem claro, porque é Deus que então vai colocar dizendo que vai acontecer isso. Não, ele só está sabendo, só está nos dizendo que já vai acontecer no futuro por causa do pecado, por causa das ações humanas, por causa da falta de amor. A própria Bíblia diz que por causa do amor e o pecado vai estar aumentando na humanidade. E é isso que a gente vê. Aí é por causa de Deus? Não, é por causa da própria escolha do ser humano. Então que a gente que deixe isso bem claro, não é, Evandro? Que essas coisas que estão acontecendo, que falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, está surgindo sim, mas não é com permissão divina. É claro que é a escolha do próprio ser humano. Porém, Deus já nos deixa alerta de que as pessoas estão abraçando mais ainda a causa humana, mundana, do que a palavra de Deus. Então que isso fique bem claro. Sim, com certeza. E até no Mateus capítulo 24, Jesus mesmo fala que isso é um sinal do fim dos tempos, de que surgirão muitos falsos profetas, rumores de guerra, fome, terremoto e tudo mais. E falsos profetas é um dos indícios do fim dos tempos. Aí você percebe que, por exemplo, outro exemplo é João de Deus, que você via que ele dizia que era para curar e tudo mais, mas você sabe o que foi que João de Deus fez. Então ele não era considerado João de Deus, era considerado João do diabo. Então percebe que muitas pessoas foram lá com a intenção boa, divina, de ser curada, na inocência, mas foram destruídas, foram conduzidos, de acordo com o verso 3, tá, o motivo desses falsos mestres serem falsos mestres, cobiça.
os próprios desejos, em querer enriquecer, em querer se satisfazer, em querer se sentir o melhor ou para o melhor. Mas tudo isso, de acordo com o verso 3, logo a sua destruição irá chegar. Então, há necessidade de olharmos e vermos quem é falso mestre ou não. Desconfie de mim, tudo bem, não tem problema, mas veja se o que a gente está falando está de acordo com a Bíblia ou não. O que não queremos é ser falsos mestres, o que não queremos é levar vocês para maus caminhos, mas sim para o caminho de Cristo. A gente volta agora até no início, porque muitas pessoas estão sendo enganadas. E houve um engano também lá no Éden. Houve um engano durante toda a Bíblia, porque o diabo faz isso. Ele mistura a verdade com a mentira para enganar as pessoas. Então, ele obviamente vai enganar as pessoas usando aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas gostam e aquilo que as pessoas têm na sua inocência, que é a sua fé. Então, Satanás quer se enganar as pessoas através daquilo que você busca: religião, fé, doutrina, igreja. Então, a gente deve se atentar a isso. Então, o que devemos fazer para nos proteger? Seguir a palavra como realmente ela é. Continuando nossa leitura, a partir do versículo 4 em diante, nós vamos ler até o versículo 11, tá? 4 até o 11. Acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia, que diz assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Vamos dar uma pausa por aqui, Evandro, e esclarecer para nossos ouvintes que ele já começa aqui dizendo que se Deus não poupa nem anjos para o castigo, imagina ser humano. Até porque a gente sabe que o maior anjo, que era Lúcifer, que era um querubim, um maioral da guarda, foi expulso do céu. Então imagina o ser humano que deliberadamente se torna uma pessoa, como foi descrito aqui, de caráter doloso, né? Então vamos dar uma analisada nesse verso 4 que diz que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Quando fala nem poupou esses anjos que pecaram, está justamente direcionando e nos lembra para Apocalipse capítulo 12, verso 7, que diz: houve uma guerra no céu, que foi Miguel e seus anjos, que lutaram contra o diabo, o dragão, e os seus anjos revidaram. E eles foram, lançados para fora. A antiga serpente se chama Diabo ou Satanás, enganador do mundo. E ele e os seus anjos foram lançados à terra. Mas é interessante que quando analisamos aqui no verso 4, que fala sobre lançou no inferno. Essa palavra inferno, no grego, ela não é o inferno que a gente conhece de lago de fogo. Porque essa palavra inferno, no grego, é o tártaro. E o que significa tártaro? Tártaro é nada mais nada menos que um estado de trevas morais, ou um confinamento espiritual. Não é necessariamente o lago de fogo.
Então por isso que precisamos ter esse cuidado, que muitas palavras da Bíblia está escrito inferno e muitas pessoas consideram a palavra inferno como inferno literalmente, mas não é. Outras é sepultura, outras é morte, outras é o próprio inferno em si, de estado de fogo de destruição que queima no sentido de consequência, não em sentido de tempo. Veja outra palavra que nos dá mais outra elucidação sobre a palavra inferno, é justamente Judas capítulo 4. Um pouco mais aí para frente, Judas 1:4, Judas verso 4, melhor falando, verso 4 diz: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente, estes são ímpios. Agora pula para o verso 6. E quantos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E você vê no verso 7 também, que fala sobre Sodoma e Gomorra. Então, esse sentido que Judas está falando é o mesmo aqui de inferno no sentido do verso 4. Inferno no sentido de Tártaro. É um local que não é o fogo em si, mas são trevas morais, confinamento espiritual. Podemos usar a seguinte ilustração no sentido que muitas pessoas estão no calor, vivem numa cidade em que faz, 38 graus, é absurdamente quente. E as pessoas dizem, nossa, está tão quente que parece um inferno. Mas não é um inferno em si. É só uma ilustração dizer que está muito quente. Então perceba que esse Tártaro é justamente o confinamento moral e espiritual. Então depois da guerra que houve no céu entre Lúcifer e Jesus, 1/3 parte dos anjos veio para a terra e eles viraram demônios e estão em confinamento moral ou espiritual. E logo eles serão lançados já no outro inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Então esse é o sentido. Prendendo em abismo tenebroso. Então os anjos que foram arrastados com o diabo vivem em abismo tenebroso. Eles serão jogados no inferno, mas hoje não estão lá. No verso 6 fala que, tornando-se exemplo que acontecerá aos ímpios, ou seja, muitas pessoas também serão jogadas, infelizmente, no lago de fogo, mas lembrando, é um fogo que é eterno em sua consequência e não em sua duração. E fala que justamente acontecerá com os ímpios. A gente ainda vai para o verso 11, mas só essa explicação de ímpio, porque tem o pecador, tem o ímpio e tem o justo. O pecador é aquele que vive no meio do pecado e não quer aceitar a Jesus Cristo. Peca porque quer e não quer aceitar Jesus Cristo. Já o ímpio é aquele que aceitou a Cristo, mas vive no pecado e fica, como se diz, na corda bamba no meio do muro. Já o justo é que é perdoado e vive no caminho de Cristo. Então o ímpio é basicamente o estado espiritual morno, então que é um dos piores lá de Laodiceia. E futuramente aqui a gente vai já ver sobre o verso 11. Muito bem, excelente explicação. E seguindo até o engancho aí desse raciocínio, do versículo 12 até o versículo 16, ele vai deixar mais claro isso. Pedro esclarece de forma bem mais clara. Eu quero que você acompanhe junto comigo a leitura, que diz assim, do versículo 12 até o 16. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela justiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis
e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Às vezes, Evandro, eu fico assim pensando o quanto Deus é todo poderoso e usa os meios que a gente nem imagina para muitas vezes ou nos abençoar, mas também para nos repreender e nos corrigir. Até aqui o caso que ele usou o exemplo de Balaão, que Deus usou a sua jumentinha para falar, para poder repreendê-lo. Em outras ocasiões, reis também, que Deus destituiu do seu reino, até escreveu numa parede com seu próprio dedo, tudo isso para mostrar que ele é o Todo-Poderoso e que nós somos suas criaturas e que devemos obedecê-lo. Eu acredito, Evandro, que o tempo todo Deus está mostrando para a humanidade quem ele é e quem nós somos. Qual é a posição de Deus e qual é a nossa. Então, meus queridos, aqui deixa muito claro que aquele que peca, como Pedro disse aqui, eles não param de pecar, estão sempre fazendo as orgias. Ele até usou o termo devassidão, a imoralidade, o adultério. Ele até disse que são filhos dos malditos. Então, fica muito bem claro que tais situações, atitudes, pecados, não pode ficar impune. Voltando para o verso 11, mas indo também para esse sentido, o verso 11 é bem fácil de explicar, que fala: contudo, nem os anjos, sendo maior em força em poder, fica falando mal contra Deus. Ou seja, Pedro está dizendo que os anjos, que é muito mais poderoso que homens em poder, em força, que ver a Jesus Cristo, nem eles falam mal de Deus ou de Jesus ou qualquer outra coisa. E o ser humano, reles pecador, fraco, sem força, vai lá e fala mal de Jesus, critica Jesus. Então, nem os anjos têm essa ousadia, mas o ser humano tem, de pecar, de levar outras pessoas para o pecado, de blasfemar contra Cristo. Olha só, então, esse verso 11 mostra o quão é terrível o pecado e quão é sujo e qual destruidor é o pecado. Indo para o verso 13, ele fala: consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Não está nem aí, qualquer hora é pecado. São nódoas. Essa palavra nódoas significa sujeira, ou seja, eles tudo são manchas, sujeira. É tudo que risca, que é sujo. Eles vivem nesse, regalando seus prazeres. E olha, tendo os olhos cheios de adultério, e Pedro fala, malditos, ou seja, olha só o quão pecado e quão sujo é o pecado, e Pedro está dizendo, isso é terrível. Eles estão abandonando o caminho, e Pedro cita justamente Balaão, que, como eu tinha mencionado no começo, que o rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, sendo que Balaão era para salvar o povo de Israel. Que Balaão, ele amou o salário da injustiça. Balaão foi chamado por Deus, mas a Balaão amava mais o dinheiro do que Jesus ou Deus. Então fica bem claro que o pecado tem o seu resultado. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Pedro disse aqui bem claro que tudo isso vai ser destruído, inclusive aqueles que se agarram ao pecado. É prazer de Deus em relação a isso? Claro que não, gente. Deus não tem prazer na morte, mas é consequência da escolha do próprio ser humano, que as pessoas preferem o salário da injustiça, preferem a luxúria, preferem as próprias mistificações, ou seja, os próprios pecados, os próprios desejos, se banqueteiam como isso. E os exemplos, além de Balaão, Pedro esclarece sobre Sodoma, Gomorra, o tempo do dilúvio e Babilônia também. E imagina no nosso tempo em que está aumentando cada vez mais. Isso é um alerta para mim e para você, que as pessoas elas têm
aquelas pessoas que estão agarradas, os ímpios que estão agarrados ao pecado, elas têm os olhos cheios de vontade de fazer o que é errado. No verso 14, como ele disse, é insaciável no pecado, engordando, ou seja, se alimentando mais ainda do próprio pecado. Tem o coração exercitado na avareza, e ele até chama filhos do maldito, filhos malditos, que abandonam o reto caminho, se extraviam seguindo pelo caminho. Ele até usou o exemplo de Balaão, ou seja, o caminho errado da prepotência, do orgulho, da soberba, da injustiça. E é claro que no versículo 16 diz que recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. E aí Balaão recebeu o seu castigo. O povo, na época de Noé, recebeu o castigo. A terra ficou submersa aí em água durante 40 dias e 40 noites. Eliminou a humanidade. Isso ele também mencionou aqui nesse capítulo, que só se salvaram 8 pessoas de toda a humanidade da terra. Então, gente, isso não serve de alerta para nós? Será que não ficamos chocados com uma situação como essa? Será que estamos dormentes ou indiferentes para o pecado que é devastador? Será que nós estamos nos acostumando a essa vida aqui de violência, de prepotência, de maldade, falta de amor, amor próprio, amor para com o próximo, amor até mesmo na família? O que está acontecendo com a humanidade? Está se afundando no pecado, porque não busca a Deus. E é por isso que nós estamos aqui a cada sexta-feira, para que você escute, para que você estude, porque a gente está te incentivando a estudar a Bíblia e saber que uma mensagem como essa, você pode pensar, nossa, é forte, é pesado, mas é mais pesado ainda o peso do pecado, o peso da destruição e da violência. Então, meus queridos, tomemos uma decisão, como nós vimos no hino. Hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual você vai aceitar? Aqui nem aqui. Balaão escolheu qual caminho seguir. O povo de Noé, Sodoma, Gomorra, os reis, Nabucodonosor escolheu viver como bicho, ter garras, do que realmente se submeter a Deus. Qual a solução para isso? Se voltar para Deus. Quando nós vamos até Deus, pedimos perdão, reconhecemos nossa pecaminosidade, Deus é grande em nos perdoar, assim como perdoou muitos também. Que eu e você tomemos essa decisão diária na nossa vida. Olhar para a situação em que nós estamos e que ao invés de se agarrar nela, que a gente se afaste e volte-se para os caminhos de Deus. Que assim seja. Vamos finalizar? Versículo 17 até o versículo 22. Vamos terminar aqui o capítulo 2. Diz assim: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Profundo e forte. Finalizamos essa carta com esses últimos versos, que ele disse que essas tais pessoas parecem fontes sem água. Estão impelidas aí pelo temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Então, gente, fica bem claro que há realmente um castigo, há uma punição
para aqueles que não se arrependem, não se voltam para Deus. Então, proferindo essas palavras de vaidade, de orgulho, de soberba, ficam aí nas suas paixões carnais, de maneira libertina, ficam prestes a fugir do que andam no erro, prometem liberdade, mas quando eles mesmos estão no meio da corrupção. É aquela pessoa que diz assim, já está viciado ou em drogas, ou em qualquer outra coisa, ou em cigarro e bebida, e diz, não, eu vou parar, um dia eu paro, mas continua agarrado ali. É mais ou menos isso. Então, promete que vai se libertar, promete que vai parar, mas continua. Porque, como ele disse aqui, é vencido pelo pecado. Fica sendo escravo do pecado. E esse pecado é o que habita em nós, e muitas vezes nossas más escolhas. Para você ter ideia como o pecado é tão terrível, no verso 12 ele fala que são como criaturas irracionais. Se é uma criatura irracional, será que você está falando de bicho? Ou seja, guiado pelo instinto, não pensa. O que o pecado pode fazer? Nos transforma e nos assemelha a bicho que não pensa, guiado só pelo instinto. Então o pecado é devastador. Então olha o verso 19 também, que esses falsos mestres, eles estão prometendo a liberdade, mas eles mesmos são escravos da própria corrupção. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de João de Deus, que não é João de Deus, João do diabo. Ele estava lá prometendo liberdade, cura, que ia salvar o povo, que ia dar bênçãos para o povo, mas ele estava sendo escravo dos próprios desejos carnais dele. Ele não era um homem santo, não. Ele estava sendo escravizado daquilo que dominava ele. E isso é um exemplo de falso mestre, com certeza. Olha o verso 21. Era melhor que ele nem tivesse conhecido o caminho da justiça do que ter conhecido e levar o povo para o mau caminho. É melhor ele nem ter conhecido a Cristo e viver no caminho do pecado do que conhecer a Cristo e levar um monte de pessoa a sofrer, para o caminho errado e tudo mais. E ele finaliza no verso 22 com Provérbios de 26, verso 11. Provérbios 26, 11 fala que o cão volta ao seu vômito, ou seja, existem alguns cachorros que quando ele vomita, eles comem de volta. Ou, por exemplo, ele ainda completa, você pega um porco, deixa ele bem limpinho, mas ele sempre vai voltar para a lama. É a mesma coisa dos falsos mestres. Eles podem se converterem, podem dizer que vão aceitar Jesus, se purificam realmente, mas sempre vai ter aquela corrupção no coração, sempre vai ter aquela devassidão entregada aos próprios desejos que vão lá e escraviza ele na própria corrupção. Então existe uma solução, porque isso habita em nós, mas sabemos que Deus pode sim nos libertar. Que Deus nos ajude, que Papai do Céu, que o Espírito Santo converta sempre a mim e a você, porque esse é o instinto. O instinto do porco é viver sujo, mas por causa do pecado. O cão, ele come novamente o seu vômito, mas é o seu instinto. Mas é o instinto dele antes do pecado? Não, é por causa do pecado que vem esse instinto. Então, enquanto o pecado habitar em nós, nós vamos ter esse instinto de fazer o que é errado. E o que precisamos fazer? Ir até ele, que é Jesus, que nos liberta desse instinto, dessa natureza. Por isso que ele sempre diz e nos convida para sermos novas criaturas, novas pessoas. Sozinhos nós não vamos conseguir. Peça ajuda a Deus, que ele com certeza vai lhe transformar, a minha e a sua natureza. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ficar agora com a mensagem final do pastor Michelson Borges e logo em seguida vamos ouvir a música Que Ele Virá, com Leonardo Gonçalves. Voltamos já. Olá, tudo bem com você? Continuamos aqui o estudo da segunda carta de Pedro e é bom destacar o fato de que ele aborda pelo menos 4 temas principais nessa carta. Primeiro é pureza. O autor enfatiza a necessidade de pureza de conduta e de crença, a fim de que os leitores estivessem prontos para a segunda vinda de Jesus. O segundo é conhecimento. Pedro destaca a importância do conhecimento na vida cristã. Esse saber, porém, não é esotérico nem meramente intelectual, mas um conhecimento de Jesus e de Deus, um conhecimento pessoal, real. Terceiro tema, crescimento espiritual. O autor exorta os leitores a associar virtudes espirituais à fé. Quarto,
falsos mestres. Ele prediz a chegada de falsos mestres e os denuncia. Pedro também rebate 4 objeções que esses mestres levantariam. Primeira, a segunda vinda de Jesus é um mito ou uma ficção em que os apóstolos querem que creiamos. Isso está lá no capítulo 1, já vimos, dos versos 16 ao 19. Segundo, as profecias têm origem humana, são seres humanos interpretando sonhos e visões pessoais. Isso também está no capítulo 1, versos 20 e 21. Terceiro, não haverá juízo. Isso veremos agora no capítulo 2, de 3 a 10. E quarto, a segunda vinda está demorando, Jesus não voltará. Isso veremos no capítulo 3, de 4 a 10. Portanto, essa carta tem um objetivo bastante claro e, com certeza, esses propósitos e os temas que Pedro aborda têm muito a nos dizer também aqui no século XXI. Capítulo 2, o capítulo de hoje, nós vemos então no verso 1 que como podemos desmascarar esses falsos profetas e suas heresias, conhecendo muito bem a verdade. A melhor forma de desmascarar o erro é conhecer bem a verdade. Falsos profetas e falsos mestres ensinam heresias destruidoras e chegam a negar a Deus. Verso 3, geralmente o que motiva os falsos profetas é a cobiça. Cobiçam cargos, poder, dinheiro. Caem nas falsas histórias dos falsos profetas aqueles que não conhecem a história verdadeira. Dos versos 4 ao 6, vemos que Pedro cita os anjos caídos, os antediluvianos e os sodomitas como exemplo da punição divina. Pedro cria no dilúvio global. Mais uma vez, vemos que ele era criacionista. Verso 7, Ló era justo no meio de um povo corrompido, mas não precisava ter ido morar lá, naquele local tão corrompido, tão cheio de pecados, porque nós somos também influenciados pelo meio em que estamos. Devemos fugir realmente daquilo que nos contamina, daquilo que nos influencia para o mal. Devemos ser sal da terra, luz do mundo e não perder o sabor. Verso 9, o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. 10. Os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, um dia terão que confrontar a autoridade de Deus. O mundo está cheio de indivíduos insolentes e arrogantes que difamam os seres celestiais. Todos nós estamos sujeitos a desejos impuros. Cabe a nós segui-los ou não. O verso 10 diz ainda que o homem é escravo daquilo que o domina. Quem mexe com sujeira acaba se sujando, diz o verso 12. Ainda sobre o verso 10, que tipo de ideia, que tipo de comportamento, de vício tem dominado sua mente e a sua vida? Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo e Ele pode nos dar a verdadeira libertação daquilo que nos domina, daquilo que nos oprime. Verso 12 ainda, quem flerta com a corrupção acaba corrompido. 14. Deus espera que cultivemos uma fé estável à prova de enganos. Olhos cheios de adultério, diz aqui o apóstolo Pedro. Tudo começa sempre na mente e no olhar. Uma mente pura e um olhar puros são garantia de que teremos pensamentos puros e uma vida purificada, uma vida de santidade. Pecadores inveterados sempre encontram pessoas instáveis para iludir. Adultério e ganância, duas molas que impulsionam o pecado. Fujamos disso. O apóstolo Pedro faz aqui realmente uma advertência para que fujamos dessas duas coisas que são tão destruidoras, a ganância e o adultério. Versos 15 e 16, quem se desvia do caminho de Deus e vive no pecado é mais jumento que a jumenta de Balaão. Às vezes Deus usa coisas e seres irracionais para nos chamar à razão. Verso 17, pecadores são como fontes sem água, impelidos pela tempestade. Não tem nada a oferecer. Pecadores vivem na escuridão. Verso 19, paradoxo, pecadores oferecem liberdade, sendo eles mesmos escravos, ou seja, uma falsa liberdade, uma falsa alegria, uma ilusão total. Verso 20, o verdadeiro conhecimento de Cristo nos blinda contra a impureza do mundo. 21 e 22, voltar ao pecado, tendo conhecido a verdade, é muito pior do que viver ignorantemente nele.
Quem volta para o pecado, tendo conhecido a santidade, é como uma porca levada de volta à lama. Quem volta para o pecado, tendo conhecido a santidade, é como uma porca lavada, perfumada, que decide voltar para a sujeira, para a lama. Não volte atrás, olhe para frente, ande sempre com Jesus e Ele vai tornar sua vida muito mais feliz, uma vida de santidade, de pureza, uma vida vitoriosa. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença de Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Fome, miséria, enchentes e destruição, guerra sem nexo, terror, atentados, orgulho e incompreensão. O medo domina o mundo, que sente que vai acabar. Escravos do próprio egoísmo, alheios à vida, mas ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Falsos profetas enganam o povo de Deus. Falsas doutrinas e falsos milagres dão margem, razão aos ateus. Esqueceu-se do dia sagrado, ignora-se a lei do Senhor. E quem não ignora estatutos, ignora a essência da lei que é o amor. Mas ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Seu Deus verdadeiro, a imagem que dele criei, eu quero servir. Preciso buscar Deus na Bíblia, testemunhar e orar. Pois Cristo virá de assalto apenas para aquele que não vigiou. E ele virá. Ele virá. Perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Grandes e admiráveis são das obras feias
estiver escuro? E se estiver frio? E se eu estiver longe? E se for tarde? As dúvidas me confundem e a volta de Jesus é certa. Minha insegurança é grande. Não quero temer sua vinda. Minha oração é sincera. Guarda-me hoje de mim mesmo. E se eu tiver que descansar, que eu possa acordar sorrindo. Peço força para me vencer. Quero conhecer-te de verdade, sentir tua guarda sobre mim, estar seguro em tuas promessas. E se estiver sozinho? E se estiver escuro? E se estiver frio? E se eu estiver longe? E se for tarde? Não vou temer, vou me entregar, e nada vai me impedir. Vou vê-lo naquele dia sorrindo. Ele virá e não tardará. Que você tenha esse propósito na sua vida, entregar-se a Jesus, ser liberto do pecado através do amor dele e do poder do Espírito Santo e encontrar Jesus nas nuvens do céu para junto morar com ele. Que você tenha um excelente restante de tarde, um ótimo sábado, um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira, se assim ele nos permitir. Um forte abraço e até lá! E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Fuja dos falsos mestres. E como fugir? Buscando o verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, por aprendermos e conhecermos que o Senhor é o único mestre e queremos Te seguir, queremos Te buscar, Pai. Abençoa essa casa, essa família, essa cidade, que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida, que é Jesus Cristo. Oramos intercessoriamente por cada um nessa cidade, nessa casa, para que encontre o Senhor. Oramos sabendo que será feita a Tua maravilhosa vontade, em nome de Jesus. Amém.